Nessa semana saiu um estudo feito em parceria com universidades dos Estados Unidos e aqui do Brasil, mostrando que o desmatamento no país, aqui no Brasil, até 2050 será responsável pelo aquecimento de 1,4 graus na temperatura média global. Quer dizer que o desmatamento influencia no aquecimento global, todos sabiam. A novidade é a quantificação. E nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre biodiversidade, sobre florestas. O André Ferretti está ao telefone com a gente, ele é gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. André, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. O André, o Cerrado é o bioma brasileiro que hoje tem a maior taxa de desmatamento. Tem um estudo que aponta para isso, né? No que pese a Amazônia normalmente está muito mais no foco da imprensa, especialmente internacional, o Cerrado também tem a sua importância, que não é pequena, e está sofrendo mais pressão de desmatamento do que a Amazônia em si, é isso mesmo? É isso mesmo, a gente percebe que nos últimos anos o Brasil conseguiu reduzir significativamente o desmatamento na região amazônica, mas o Cerrado ficou de lado e, infelizmente, as taxas de desmatamento têm crescido muito e hoje a taxa de desmatamento no Cerrado, de fato, é maior do que o desmatamento que nós medimos na Amazônia. Você acha que pelo Cerrado não ter aquelas árvores grandes, exuberantes, as pessoas dão menos valor à importância que ele tem? Infelizmente é isso mesmo. O Cerrado é a savana, né, que é o nome que se dá para esses ecossistemas mais abertos, de vegetação mais baixa, mas o Cerrado brasileiro é a savana com maior biodiversidade do mundo. É um ecossistema fundamental para o equilíbrio do clima também no Brasil, e é uma área muito plana e de fácil desmatamento, porque ela sendo plana facilita a mecanização. Então, tratores e grandes máquinas entram ali com facilidade, além do fato de que o Cerrado ele está mais acessível, mais próximo ao centro do país, às grandes rodovias, à infraestrutura, ferrovias, então fica mais fácil de se escoar a produção. Então, o acesso ao Cerrado é mais fácil do que na Amazônia e a vegetação, por ter um porte mais baixo, é mais fácil de ser retirada. Por isso, o custo de desmatamento é menor, a facilidade de mecanização é maior são áreas muito utilizadas para a agropecuária. Hoje, cerca de 45% da área original do Cerrado no Brasil, que é pouco maior que 2 milhões de hectares, já são utilizadas para a produção agropecuária, enquanto na Amazônia a gente já perdeu cerca de 20%, no Cerrado perdemos 45%. Ô André, você acha que está na hora da gente começar a mudar políticas quanto a isso? Eu explico. Hoje, qualquer pessoa, inclusive político, né, que falar que vai promover o desmatamento da Amazônia para abrir novas áreas, vai pegar mal, né? Nem que seja publicamente. Ainda que na prática a coisa esteja acontecendo, ninguém assume publicamente. Enquanto no Cerrado a gente ainda ouve, por exemplo, alguns com orgulho falando daquela abertura ali de Matopiba, né? Que é a confluência dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, com uma grande fronteira agrícola que está sendo aberta cada dia mais. Falta mudança de consciência e de políticas nesse sentido quanto ao Cerrado? Com certeza. Faltam políticas públicas. A gente tem uma concentração muito pequena de áreas protegidas, de unidades de conservação, ao contrário da Amazônia, em que temos grandes áreas protegidas, grandes parques nacionais, terras indígenas, temos reservas extrativistas. No Cerrado a gente tem bem menos. A gente tem aí algo em torno de 7 a 8% de áreas protegidas, e a menor parte delas são áreas de proteção integral, que são aquelas áreas que de fato garantem a proteção a longo prazo. Então a gente precisa criar mais áreas protegidas e utilizar melhor isso para outros fins, que não apenas a produção agropecuária, né? O Cerrado é uma região belíssima de cachoeiras, rios, trilhas maravilhosas, flores,
grande potencial para plantas medicinais. Existem mais de 200 plantas medicinais utilizadas pelas populações ali que poderiam ser melhor aproveitadas. A produção de mel no Cerrado é fantástica. Existem frutos aqui, né, no Centro-Oeste, na região Norte se conhece mais, né? Tem pratos típicos que usam lá o piqui, o baru e outras espécies, mas ainda há um potencial muito grande para se utilizar mais essas outras potencialidades do Cerrado. Fora que, mesmo na área agropecuária, é preciso se fazer uma produção mais sustentável, porque não existe agropecuária sem água e sem solo. E da forma com que tem sido explorada essas regiões, a gente tem perdido o solo e a água, a gente tem secado as nascentes, perdido o solo com erosão. Então é preciso fazer uma produção respeitando a lei, que é uma coisa que no Brasil a lei ambiental, infelizmente, é muito pouco respeitada, e se preservando os recursos para a própria agropecuária. A agropecuária é quem mais se beneficia da conservação do Cerrado. Pois é, e é uma lógica contrária, né? Porque se a gente pega a soja, o grão que a gente mais produz hoje no Brasil, tem um valor agregado muito baixo, né? A soja vai dar lucro quando ela tem financiamento público e quando você produz em larga escala, muito larga escala, né? Bem diferente da lógica da agricultura familiar, que você num pequeno quadrado ali, num pequeno recorte de terra, você consegue manter uma família, você consegue tirar uma renda dali, né? A gente precisa ter um agronegócio de ponta e não aquele agronegócio explorador, e sim um agronegócio que traga desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele tem que ser aliado à conservação dos recursos naturais. Não existe desenvolvimento com poluição, com erosão, com degradação por veneno e coisa do tipo. Então, o que nós precisamos é de uma produção de ponta e ambientalmente sustentável para agregar valor ao nosso produto e para permitir que a gente consiga continuamente produzir com qualidade e em quantidade. E outro problema que a gente vê no Cerrado é que boa parte do Cerrado ainda há áreas gigantescas, como cerca de 25 mil quilômetros quadrados são de áreas públicas que não tem destinação fundiária ainda, são terras devolutas, elas não são, não tem titulação, e as pessoas aproveitam muito disso para desmatar, às vezes, para tentar o uso capião e tentar grilar essa área do governo. Então são áreas públicas que estão sendo privatizadas irregularmente há décadas e causando também danos ambientais seríssimos, porque às vezes só se desmata para dizer que tem posse da área e para garantir essa grilagem. E qual é o trabalho de vocês por meio da fundação, por exemplo, Grupo Boticário? Quais trabalhos são feitos pela rede de especialistas em conservação da natureza? Então, a Fundação Grupo Boticário, desde 1990, quando foi criada, passou a financiar projetos de pesquisa sobre a biodiversidade, os recursos naturais, os serviços ecossistêmicos. Então, a Fundação lança editais todo ano, inclusive nós temos um edital aberto agora, que é aberto às organizações não governamentais de todo o país, que existem lá no site da Fundação Grupo Boticário as linhas de financiamento, e até o dia 31 de março esse edital está aberto. As pessoas mandam suas propostas e nós financiamos. São mais de 1.600 projetos já financiados até hoje, e anualmente a gente financia aí de 30 a 50 projetos novos, e a ideia desses projetos é se conhecer o Brasil, a biodiversidade e os potenciais usos dessa biodiversidade para a conservação tanto dos recursos naturais como para o desenvolvimento das regiões, mas um desenvolvimento equilibrado e compatível com a manutenção da biodiversidade. Os serviços ambientais essenciais, a agropecuária, por exemplo, são motivos de vários desses estudos. A saúde das pessoas gerada por essas áreas protegidas, técnicas de restauração ambiental, conhecimento científico sobre plantas e animais, tudo isso
financiado por esses projetos. E temos também projetos de conservação de recursos hídricos, alguns com pagamento por serviços ambientais, como uma iniciativa que é chamada de Oasis, na Fundação Grupo Boticário, tem mais de 15 anos, em que a gente desenvolve uma série de projetos em várias regiões do Brasil para a conservação dos recursos hídricos em regiões de mananciais de abastecimento público, desenvolvendo modelos aí de pagamento por serviços ambientais, junto a prefeituras, junto a companhias de água. Então, a Fundação também ela tem reservas privadas, né, RPPNs, que são reservas da Fundação. Uma delas fica no Cerrado, no município de Cavalcante, em Goiás, tem 8.600 hectares. Tem uma na Mata Atlântica, no Paraná, onde são feitas pesquisas, proteção de espécies ameaçadas de extinção, e uma série de estudos, por exemplo, no Cerrado, de combate ao fogo, de prevenção e combate ao fogo, que é uma das maiores ameaças ao Cerrado, junto com o desmatamento. Eu quero aqui agradecer pela participação com a gente o André Ferretti, gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Ele também é membro da rede de especialistas em conservação da natureza. O assunto foi o bioma cerrado e a sua taxa de desmatamento, segundo um estudo, é uma taxa superior, por exemplo, ao desmatamento da região amazônica. Muito obrigado, André. Um bom dia, bom trabalho para você. Obrigado, um grande abraço.